Bom dia, alunos do segundo ano, manhã. Vamos hoje fazer a correção da atividade do livro de matemática. Espero que esteja tudo bem com vocês, ok? Então vamos lá. Na página 8. Complete os quadros com o número e a escrita por extenso da quantidade de cada conjunto. Tem dois conjuntos aí, um com estrelas e outro com maçãs. Vocês vão contar. Quantas estrelas vocês contaram aí? 4? Sim, coloque o número 4 e escreva o número 4, ok? Nas maçãs, quantas maçãs? 3. Coloquem o número 3 e escrevam 3. Fizeram isso? Perfeito. 2. Leia as tirinhas e pinte o quadro que indica a função dos números que está sendo utilizada. Mamãe convidará 20 crianças para o meu aniversário. Tem ordenar ou contar. Se mamãe vai convidar 20 crianças, então é contar. Ela precisa contar até 20 para saber a quantidade. Então, esse primeiro, vocês têm que pintar a palavra contar. Vamos para o segundo. Parabéns, Amanda. Você foi a primeira da classe. Esse, vocês vão pintar ordenar, porque significa ordem. Ela foi a primeira. A primeira é uma classificação de ordem, por isso que pinta ordenar. 3. Observe as figuras e assinale apenas aquelas em que podemos usar os números como código. Tem o primeiro, uma folha de sulfite com os números, o segundo, botões de elevador e o terceiro, uma placa de automóvel. Então, vocês têm que marcar um X no botão de elevador e na placa de carros, ok? Vamos para a questão número 4. Marcela, olha, tem uma aluna no segundo ano que se chama Marcela. Marcela gosta tanto de seus amigos que escreveu em sua agenda o nome com algumas informações sobre alguns deles. Veja, na primeira coluna nós temos numeração de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Na segunda coluna são nome de pessoas: Antônio, Augusto, Beatriz, Douglas, Elisa, Fernanda, Gabi, Heloísa e Natália. Na terceira coluna são números de celular. Na quarta coluna é a idade de cada um. Um tem 7, outro tem 8, outro tem 7, 8, 9, 7, 9 e 8. Na última coluna é a medida deles, ou seja, a altura, tá? Uma criança tem 1,12 m, a outra tem 1,16 m, a outra 1,15 m, 1,05 m, 1,06 m, 1,22 m, 1,16 m, 1,23 m e 1,17 m. Vamos ver como vocês responderam. A. Faça um X na coluna em que os numerais estão indicando ordem. Vocês marcaram X na coluna onde está de primeira a 9? Parabéns! B. Pinte de verde com lápis de cor verde a coluna em que os numerais estão indicando código. Então, com lápis de cor verde, vocês devem ter pintado a coluna dos números de celulares, ok? Onde tem número de celular, era para pintar de verde. C. Desenhe uma estrela na coluna em que os numerais estão indicando função de medir. Então, é na última coluna, onde está escrito altura, que vai de 1,12 m até 1,17 m, vocês vão fazer uma estrela grande aí. D. Pinte de vermelho a coluna em que os numerais estão indicando função de contar, que foi a idade deles. Então, a coluna onde está a idade, vocês vão pintar de vermelho, ok? Fizeram isso?
Parabéns, crianças! E no 5, vocês vão representar um gráfico, uma tabela. Resposta pessoal. Vocês vão olhar essas informações aqui e vão fazer essa tabela com o nome de pessoas que vocês conhecem, ok? Hoje nós vamos falar sobre ordem crescente. Ordem crescente, quando vai do menor para o maior, vai fazer numa escadinha assim, ó, vai subindo. A ordem crescente é quando começa do menor para o maior. E a ordem decrescente é quando tá do maior para o menor, ok? Pedro está brincando de empilhar bloquinhos. Em cada coluna, ele colocou um bloquinho a mais do que a coluna anterior. Podemos dizer que as colunas estão em ordem crescente de quantidade. Estão observando aí? As colunas que Pedro fez, os bloquinhos, ó, tá em quantidade. Vai do menor para o maior. Começou do 1, depois foi pro 2, 3, 4 e 5. Por isso que chama-se ordem crescente, porque vai crescendo. Observe a figura abaixo. A ordem crescente vai do menor para o maior. Os números da sequência vão aumentando. A ordem decrescente vai do maior para o menor. Os números da sequência vão diminuindo. Tá vendo? Essa ilustração aqui, ó, representa direitinho. Quando vai a ordem crescente, os números vão aumentando. Quando a ordem é decrescente, os números vão diminuindo. Lembre-se. Agora, vamos para o exercício que está na página 11 e página 12, ok? Façam esses dois exercícios e depois nós vamos fazer a correção. Até amanhã.